A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa transmissão do nosso culto de quinta-feira à noite. Apesar de que nós estamos gravando hoje, que é uma quarta, né, mas o culto é de quinta-feira à noite. Então sejam todos muito bem-vindos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. E antes de iniciar, quero falar para você que aqui do lado direito da sua tela já tem aí um QR Code, que é a forma de você fazer aí a sua contribuição e ofertas, dízimos, tudo mais. Basta que você abra o aplicativo do seu banco, o Internet Banking, e aponte a câmera para esse QR Code, ok? Aqui já é a chave Pix, então você abre o Internet Banking do seu celular, clica lá no Pix e faz a leitura do código. Se você não quiser fazer a leitura do código, aqui embaixo, na descrição do vídeo, quando você abre pelo seu celular, você vai ver que tem a chave Pix, que é o CNPJ da igreja, para que você possa fazer, então, as suas doações e contribuir com a casa do Senhor e a obra que é feita nesse lugar. Amém? Então, vamos dar início, vamos orar, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Feche aí os seus olhos, vamos nos concentrar agora. Se desligue de tudo aquilo que possa te atrapalhar nesse momento e tire esses poucos minutos para que você se conecte com o Criador. Então feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, quero colocar diante de Ti essa palavra que será ministrada nesse momento. E eu peço para que o Senhor abençoe a todos que estão me ouvindo nesse instante. Que o Senhor visite a vida de cada um, trazendo cura, restauração, libertação. Que o Senhor, ó Pai, possa trazer a resposta que essas pessoas que estão ouvindo possam realmente receber. A resposta que eles estão precisando, Deus. Fala com cada um, toca o coração de cada um, ministra, Senhor, a alma, vem trazendo paz, alegria e enchendo a vida de cada um com o Teu poder. Que o reino do Senhor alcance todas as pessoas e onde essa palavra, Deus, for pregada, que o reino do Senhor também seja instituído, que caia por terra toda resistência. E, ó Deus, eu te peço que tudo aquilo que for falado aqui seja direcionado pelo Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo, das minhas vontades, para que o Senhor possa falar através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos aqui no templo, só eu e o Emerson, mas conectados aí com vocês em espírito. E nós vamos fazer a leitura do livro aí, da carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de 1 até o versículo 4. Portanto, se vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas do alto, onde o Messias está sentado à destra de Deus. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque vocês morreram e sua vida está escondida com o Messias em Deus. Quando o Messias, que é nossa vida, aparecer, então vocês também aparecerão com ele em glória. Amém? Aqui Paulo está dirigindo uma palavra aos Colossenses de uma forma muito específica, que ele estava combatendo aqui o gnosticismo. E o gnosticismo tinha algo muito prejudicial. É uma doutrina que era muito difundida naquela época e que alcançou até os nossos dias de hoje. E por algumas razões ela acabou até se misturando aí ao cristianismo moderno. O gnosticismo ele prega algo que deturpa um pouco a nossa fé, porque ele fala que aquilo que é terreno não tem importância, que só tem importância aquilo que é espiritual. E Paulo está vindo combatendo isso, falando para eles que não, que você guardar festas está certo, que você guardar alimentos está certo, que não tem problema você fazer isso, mas que o grande problema é que guardando festas, guardando separação de alimentos, as pessoas continuem prostituindo, adulterando e fazendo tantas outras coisas que era exatamente o que estava acontecendo aqui. Naquela época, em Colossenses, eles iam para o templo e pregavam a palavra, falavam de Deus e saíam dali e iam para orgias, iam para bebedices, cometendo todo tipo de pecado na carne, porque eles acreditavam que este
mundo terreno, físico, o corpo não tinha valor algum, que aquilo que tinha valor era só o que é espiritual. Trazendo para você então o contexto, você sabe para quem Paulo está dirigindo a palavra, quem é o interlocutor, que é exatamente Paulo, e o que ele está falando. Assim você, usando desse tipo de interpretação, você não corre o risco de pegar uma palavra fora de um contexto. Tá? Então fica aí uma dica já para que você possa interpretar melhor as escrituras, para não cometer o erro de pegar um texto fora de contexto para justificar pretextos, ok? E vamos lá, olha que importante o que Paulo vem falando aqui. Se vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas do alto. Ora, só ressuscita aquele que está morto. E logo no versículo 3 ele continua falando, porque vocês morreram, e sua vida está escondida com o Messias em Deus. Mas como nós morremos? Se eu estou vivo, você que está me escutando está vivo, como que nós morremos? Então Paulo aqui está fazendo referência à sua velha natureza. E essa velha natureza é que Paulo está combatendo e que ele fala então, ela tem que morrer. E o que essa velha natureza faz? Está escrito aí já logo no versículo 5, nós não lemos, mas está escrito aí. Por isso façam morrer as partes terrenas de sua natureza, imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus e ganância, uma forma de idolatria. Então Paulo, ele não está combatendo aquilo que é terreno, ele está combatendo aquilo que é da velha natureza, e nós precisamos de matar a nossa velha natureza, abandonando a vida de pecado. E aqui eu quero te trazer algo importante, para que você comece a entender aquilo que Deus quer falar com você. Pense comigo, você está aí ouvindo essa palavra agora, mas você está prestando atenção no que eu estou te falando? Há 20 anos atrás, o tempo de concentração era de 2 horas. Uma pessoa conseguia ficar concentrada em alguma tarefa durante 2 horas. Há 10 anos atrás, isso caiu para apenas 20 minutos. E nos dias de hoje, nós conseguimos ficar concentrados por apenas 2 minutos. Por quê? Porque quando nós começamos uma atividade, alguém te chama no WhatsApp, alguém te chama em alguma outra coisa, alguém te interrompe, alguém fala alguma coisa e você não consegue ficar concentrado mais do que 2 minutos. Então, aqui eu já quero te falar algo que o Senhor já quer que você entenda. Concentre-se nas coisas do alto. Concentre-se naquilo que Deus tem para você e o que Ele tem para você agora, essa palavra. Então pare tudo que você está fazendo por alguns minutos, se realmente você se importa com você, com a sua casa, com a sua família e com aquilo que Deus tem para a sua vida. Pare tudo que você está fazendo por alguns minutos e preste bastante atenção. É difícil ficar concentrado. Alguém vai te chamar, seu celular vai tocar, alguma mensagem vai aparecer aí nas suas notificações, mas fique concentrado e preste atenção naquilo que Deus quer falar com você. E dentro desse contexto hoje, observe como o mundo está andando. Qual é hoje a moeda mais valiosa que existe na internet? Pensa comigo, qual é a moeda mais valiosa que existe hoje na internet? Chama a sua atenção. Hoje a sua atenção ela é disputada por todos. Você abre ali o seu Facebook, seu Instagram, seja o que for. Já aparece um link patrocinado e alguém falando algo para parar a sua atenção para te vender alguma coisa. Ou para que você possa ser levado a um vídeo para assistir alguma coisa, para que aquela pessoa ganhe algum dinheiro com a sua visualização. E as pessoas fazem de tudo para receber uma curtida, um like. E isso hoje é a moeda mais valiosa. E entenda algo. Quando aquilo que te entregue de graça, você é o produto. Por que Instagram é de graça? Por que Facebook é de graça? Por que YouTube é de graça? Porque você não está comprando nada. Você é o produto dessas empresas. E elas precisam da sua audiência. Elas precisam da sua atenção para que então elas ganhem muito dinheiro. Porque se o Facebook perder todos os seus usuários, ele não tem o que vender mais. Porque ele perdeu os produtos que é exatamente você. E então você perde horas e horas e horas rodando o dedo em Instagram, em Facebook, assistindo coisas que são inúteis. Por quê? Porque você está dando aquilo que eles querem.
a moeda mais preciosa dos dias de hoje é a sua atenção, a sua concentração. E a Bíblia traz algo aqui bem claro, muito rotineiro hoje, algo realmente atual. Essa é a palavra que eu estava procurando, atual. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha que importante isso. E aí aqui alguns vão pensar algo diferente. Vão pensar assim, então eu não posso mais me preocupar com o meu trabalho. Então eu não posso mais me concentrar na minha casa. Então eu não posso me preocupar mais com mais nada dessa terra. Não, porque isso é gnosticismo, que é exatamente o que Paulo está combatendo. Pense comigo, Jesus sai do céu, entra no ventre de uma mulher para vir para onde? Para a terra. A Bíblia diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para a terra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para cá, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui realmente é muito importante. Jesus sai do céu, vem para a terra, e quando ele vai começar a pregar, a primeira pregação dele é o quê? Arrependei-vos, metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Meu querido, entenda algo profundo agora na sua mente. Não é você que vai melhorar o céu. É o céu que está melhorando a terra, através dos seus agentes. Jesus foi o maior agente e deixou nessa terra 12 agentes, que se multiplicaram e chegou até você e até a mim os dias de hoje. Nós somos os agentes de transformação. Como que as coisas que estão nessa terra, então, não podem ser importantes? É óbvio que são importantes. Concentre-se nas coisas que são do alto e traga essas coisas do alto para a terra. É isso que Deus quer. O que é que está no alto, então? Amor, alegria, gozo no Espírito Santo. Quando você pensa nas coisas do alto, você está pensando no quê? No reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A resposta também está na palavra. Abra aí comigo, Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Fala algo muito direto. Porque o reino de Deus não é comer nem beber, mas justiça, shalom, paz, plenitude e alegria no Espírito Santo. Olha que lindo isso. Então concentre-se nas coisas do alto. O que é do alto? O reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Justiça. Olha isso. Então é muito importante que a gente comece a vivenciar essas coisas no nosso corpo, tirando e matando a velha natureza, que é o que Paulo está falando aqui, que a gente tem que morrer, matar a nossa velha natureza e ressuscitarmos para essa nova vida. Qual nova vida? No reino de Deus. E qual que é o reino de Deus? O que é esse reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora entenda comigo, o que é essa justiça? Que justiça é essa? Primeiro, o que significa justiça? Justiça, se você for na definição mais absoluta dessa palavra, significa dar a cada um o que é seu por direito. Justiça é quando Pedro está na porta do templo e existe ali um mendigo que é paralítico. E aquele mendigo, ele não fala para Pedro, me dá uma moeda. Ele fala justiça em hebraico. E quando essa palavra justiça é falada, Pedro entende. Porque aquele povo não ficava pedindo moeda, eles sempre falavam justiça. Ou seja, o que aquele mendigo estava falando para para Pedro. O que aquele mendigo está falando para Pedro? Falando o seguinte, olha Pedro, Deus te deu condição de você me ajudar. Então é justo que você me ajude. E aí Pedro olha para ele e fala algo. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E a Bíblia diz que Pedro pegou aquele homem e colocou ele em pé. Não foi o homem que ficou de pé. Não foi a fé daquele homem que colocou ele de pé. Foi Pedro que pegou ele e colocou ele de pé. Isso é a justiça do reino.
Porque no dia que Jesus Cristo morreu na cruz, e quando você vai ler Isaías 53, o servo sofredor, você vai ver que Jesus fez o quê? Levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então é justo. Isso é justiça do céu. Um dia, um justo pagou todos os pecados na cruz. E a partir daquele dia, todos podem receber as bênçãos. E aquele homem recebeu a justiça de Deus através de Pedro. Isso é justo. Então Deus quer que você faça o quê? Morra para a sua velha natureza pecaminosa e comece a viver, ressuscitar em Cristo. Que você fez isso no dia do seu batismo. Isso é, o seu batismo, a mikvê, ela é uma representação disso que Paulo está falando aqui em Colossenses. Você morreu no seu batismo para a sua velha natureza. E você então ressuscita dali com Cristo, para que você seja um agente que vai implantar o reino de Deus, trazendo justiça. Justiça do reino. Aonde estiver um enfermo e o reino de Deus chega, a enfermidade ela tem que sair. Aonde Jesus Cristo passava e tinha um endemoniado, o demônio tinha que sair. Isso é reino de Deus. Um dia Jesus precisou de uma moeda para pagar imposto. Ele mandou ir lá na boca do peixe. Isso é justiça, prosperidade. Olha que bonito isso. E Paulo está falando exatamente isso aqui em Colossenses 3. Olha, concentre-se nessas coisas. Não concentre nessas outras coisas que são dessa terra. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. E isso é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos de ser agente de salvação nessa terra. Paz. É preciso que você traga paz. Existem pessoas que elas chegam e brigam. Na sua casa, toda hora está brigando. É briga sem parar. Ora, mate essa velha natureza briguenta e comece a trazer a paz, a shalom, a plenitude de Deus. Mate essa velha natureza que já devia ter morrido com o batismo. E comece a trazer o reino de Deus, ressuscite, trazendo paz, shalom, plenitude. Plenitude, querido, quer dizer ausência de necessidade de você ser pleno em todas as áreas da sua vida. Isso é o reino de Deus. E você também precisa de fazer o quê? Gozo no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma pequena reflexão com você. Esses dias a gente estava numa reunião corporativa e nós sempre começamos com uma oração. E eu tinha colocado uma música para tocar. E quando eu falei, pessoal, vamos iniciar a nossa reunião com a nossa tradicional oração, e eu não desliguei a música. Aí uma das pessoas falou assim, desliga a música. E eu falei, por quê? Por que desligar a música? Se o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de festa. Né? E na cabeça daquela pessoa não fazia sentido. Olha, eu vou falar com Deus, né? Eu preciso ter uma referência, né? Talvez uma religiosidade, e aquela música não combinava com a presença de Deus. Ora, Deus instituiu 7 festas, das quais apenas uma tem jejum, que nos leva e conduz ao arrependimento. Todas as outras são festas de alegria. A ordenança de Deus, a ordenação de Deus é para se alegrar na presença dele, comer, festejar. Quantas vezes você já se alegrou e festejou na presença de Deus? Ou você também só se aproxima de Deus para poder pedir, para poder chorar, e a sua alegria, ela é entregue a outros deuses, a outros amantes? Reflita sobre isso. Quantas vezes você se alegrou na presença de Deus? Quantas vezes você gastou o seu tempo se alegrando ali junto com o Senhor? Quantas festas você já celebrou junto com o nosso Deus? Isso é gozo no Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas não conseguem servir a Deus, porque elas estão servindo ao Deus errado, achando que estão servindo ao Deus certo. As mentes dessas pessoas estão cauterizadas dentro de uma religiosidade aonde elas acham que só elas estão certas. E isso é tão complicado porque existe gente que acha que música de Deus é só
por exemplo, né, só um exemplo, o forró de uma outra igreja, de um outro tipo de denominação que escuta forró, e uma outra que acha que é pop, e a outra que acha que é rock. E aí, quem está certo? Como que você vai justificar isso? Então, não seja religioso, querido. Deus te chamou para você ser livre. Concentre-se nas coisas do alto. Concentre-se naquilo que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você precisa de se alegrar. Ah, pastor, mas nós estamos no meio de uma pandemia. Ok. Nós estamos no meio de uma pandemia. Agora eu quero te falar de um povo que sofreu 10 pragas. Teve que sair correndo. E mesmo assim, depois que saiu correndo, se alegrou na presença do Senhor. Você acha que a sua situação é pior ou melhor? Então, queridos, sempre existirão motivos para que você se alegre na presença de Deus. E hoje, sabe qual é o maior motivo de você se alegrar? É esse. Respira aí. Respirou? Esse hoje é o seu maior motivo de se alegrar. Porque as UTIs, os leitos de internação estão cheios de pessoas que não conseguem respirar. E parece uma ironia, né? Porque a presença de Deus, ela é como o oxigênio, que você não vê, que você não sente, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas, se você ficar sem ele, você morre. Não parece uma ironia o que nós estamos vivendo? E aí nós estamos no meio de uma pandemia, onde as pessoas precisam de oxigênio, que é dado de graça por Deus, e se elas ficam sem oxigênio, elas morrem. Agora olha a sua vida. Será que se você ficar sem Deus, você também não morre? Não é a mesma coisa? Então pense comigo, querido. Se você está com medo hoje do Covid físico, vírus físico, tenha muito mais medo do vírus espiritual, que pode te afastar da presença de Deus e te matar eternamente. Eternamente. Ou seja, não fique sem a presença de Deus, que é o seu oxigênio espiritual, porque senão você vai morrer. Pense sobre isso. Existe um recado muito claro em tudo isso que está sendo dito. A maioria das pessoas, em grande parte do mundo, esqueceram de Deus, viraram as costas para Deus. E aí, quando começa uma pandemia, as pessoas perguntam, cadê Deus? Seria como a filha de Billy Graham, o dia que tiraram todas as Bíblias de dentro dos Estados Unidos, das escolas, e aí teve um maior problemão. Começaram a ter atentados dentro daquelas escolas, e aí foram perguntar para ela, cadê Deus? Ela falou, vocês expulsaram Deus das escolas, e ele, como um gentleman que ele é, ele saiu e deixou vocês com as escolas, por isso que está acontecendo isso. Será que não é de novo isso? Será que nós não tiramos Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e ele simplesmente se retirou porque ele é muito educado? Será que não é momento de nós refletirmos sobre isso e a gente começar a pensar realmente, nós nos afastamos de Deus e conclamar um jejum, como foi pregado há pouco tempo pelo pastor Erson, Jonas, conclamar um jejum, oração e reconciliarmos com Deus? Será que não é isso que Deus quer? Porque as situações, elas sempre apontam para algo que vem da parte de Deus, porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus é soberano acima de todas as coisas. Então é importante você refletir hoje sobre isso. Porque está todo mundo com medo de um vírus físico. Mas eu temeria muito mais a ausência da presença de Deus, que pode te matar eternamente. Pense sobre isso. E aí, voltando aqui, concentrem a mente nas coisas do alto. É isso que nós precisamos fazer. Menos Instagram, mais Bíblia. Menos Facebook, mais oração. Menos comida e mais jejum. Concentre-se. Se você não sabe hoje qual é o seu caminho, o seu propósito, a sua identidade, o seu destino em Deus,
Aproveite o tempo que você tem. A partir das 8 horas você tem que estar em casa, porque tem um toque de recolher. Aproveite o tempo que você tem, então, para orar, para estar na sua casa, junto com a sua família. Faça oração, vai ler a Bíblia, vai gastar o tempo com algo que seja produtivo. E comece a concentrar nas coisas do alto. Porque se você começar a concentrar em notícia ruim, virão mais coisas ruins. Se você começar a concentrar em comida, você vai comer mais. Concentrar em sexo, você vai se tornar cada vez mais lascivo. Concentre-se nas coisas do alto, porque assim você vai viver o reino de Deus sobre a face da terra. E aí, meus queridos, é muito importante compreender hoje como que está funcionando as coisas. Você pega o seu telefone e aí você começa a seguir uma pessoa no Instagram. E aquela pessoa tem tantos milhões lá de seguidores. E essa pessoa é chamada de quê? Digital influencer. Por quê? Porque ela começa a influenciar as suas decisões e as suas escolhas. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a ser amoldado a este mundo. O que é amoldado? É quando você pega um molde e coloca algo dentro desse molde. Então, o que a internet vai fazendo, o que o Instagram vai fazendo, ele vai te moldando para que você comece a se parecer com esse digital influencer e você começa a falar parecido com ele, começa a querer as coisas que ele quer, comer as coisas que ele quer, que ele come, andar onde ele anda. E você começa a ser o quê? Amoldado. Mas não é isso que a Bíblia quer. Não é isso. Se você se concentrar nas coisas do alto, sabe o que vai acontecer? Você vai ser transformado. Romanos 12, transformai-vos. Então, o que é uma transformação? É quando sai algo de fora e você então começa a transformar, a mudar, a influenciar as outras pessoas. Então você não pode ser amoldado. Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Larga a mão disso. Concentre-se nas coisas do alto. As pessoas estão precisando de ouvir uma palavra sua. As pessoas estão precisando de ter algo que vem de Deus através de você. E é você mesmo. Porque se não for você, quem vai ser? Como eles conhecerão se não há quem pregue? É necessário que você transmita a palavra de Deus. Não estou falando para você ser o chato de ficar mandando versículo bíblico para todo mundo, não. Você prega muito mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. Como? Como o pastor quer isso? Experimenta. Pega um dia uma cesta básica, leva para alguém. Liga para alguém que está precisando de ajuda. Ministra uma palavra de amor para alguém que você sabe que está em depressão. Ora, dobra seu joelho e fala para a pessoa, olha, estou orando por você, você está doente. Atitude, querido, fala muito mais do que palavra. Palavra até papagaio fala. É preciso que você tenha atitudes. E atitudes conforme o reino de Deus. E como que você vai ter isso? Quando você concentrar a sua mente nas coisas que são do alto. Principalmente o amor. O amor. O que é o amor? Está lá em 1 Coríntios 13, está sim, mas o amor é você querer o bem do próximo, mesmo que isso te custe alguma coisa. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você está disposto a se sacrificar para que o outro tenha algo. Você entra numa aliança de casamento, não é para você ser feliz, é para fazer o outro feliz. Você entra numa aliança com Deus, não é para você ser feliz, é para você fazer Deus feliz. E quando você está fazendo Deus feliz, você pergunta, como que eu faço Deus mais feliz? E aí você vem para a Bíblia. Aí a Bíblia te ensina um punhado de coisa. E quando você começa a fazer aquilo que agrada a Deus, aí você é abençoado. Existem pessoas que querem procurar aqui, como que eu fico próspero? Eu tenho que orar por Israel. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar o dízimo. E as pessoas fazem isso por obrigação. Como se fosse um contrato. Eu faço isso e Deus me dá isso. Entre em aliança primeiro, senão você não tem bênção. Não existe bênção fora de aliança, e aliança só existe com sangue. O sangue de Jesus ainda está vertendo no altar, e é por isso que você pode entrar em aliança com Ele.
E essa é a única forma de entrar em aliança com Deus hoje, em vigor hoje. É a única aliança que foi renovada no sangue do Cordeiro. E a partir do momento que você entra em aliança com Deus, e então você quer ver Deus cada vez mais feliz, aí sim você começa a cumprir o que está na Bíblia e você começa a receber as bênçãos de Deus. Concentre-se nas coisas que são do alto. Existe muito conteúdo rico na internet para que você possa ouvir, inclusive esse que você está ouvindo agora. Mas filtra o que você ouve, filtra o que você escuta, filtra onde a sua mente está concentrada. Porque você não pode mais concentrar nas coisas desse mundo. Senão a sua velha natureza, ela vai se levantando e ela vai te dominar. E a sua velha natureza te dominando, você entra em pecado, o pecado gera a morte. Você se afasta de Deus. E morte espiritual é exatamente isso, a ausência de Deus. É um caminho de morte. Toma uma decisão hoje de você se reconciliar com Deus. Falar com o Senhor: Deus, eu quero novamente renovar a minha aliança com o Senhor, no sangue de Cristo. E então comece a cumprir o que está na palavra de Deus. E aí sim, a sua vida vai ser transformada. Não amoldada a esse mundo, mas transformada pela vontade de Deus. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida hoje. Falei que eram poucos minutos. Concentre-se. Valeu a pena ficar concentrado? Depois deixa aí seu comentário aí embaixo se valeu a pena ficar concentrado nessa palavra. Ou manda essa palavra para alguém que você acha que faz sentido. Abençoa a vida das pessoas. As pessoas estão muito carentes, muito carentes. É incrível. Existem pessoas hoje que se você falar um Jesus te ama, essa pessoa chora. As pessoas estão desesperadas porque elas estão se deixando amoldar com tanta notícia ruim, ao invés de serem transformadas pela palavra de Deus. Seja agente de transformação. Seja agente de Deus. Implante o reino de Deus aonde você está. Amém? Vamos orar para que a gente possa encerrar. Até aqui Deus direcionou essa palavra. E nós quero abençoar a sua vida. Amém? Feche aí os seus olhos, concentre-se no Senhor e recebe a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, nessa hora eu coloco a vida de cada um que está ouvindo essa palavra diante de Ti. E peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor venha agora transformando a vida de cada um. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos concentrados. A nossa mente concentrada naquilo que é do alto. Ó Deus, que o Teu reino venha. Que nós sejamos agente de salvação para a implantação do Teu reino por onde nós passarmos. Eu abençoo agora todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, em que tempo for, para que essas pessoas recebam cura, libertação, salvação e a Tua paz, que excede a todo entendimento. Venha com o Teu reino, Deus, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Assim o Senhor nos ensinou a orar, e nós oramos nessa hora, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Vem, ó Deus, vem sobre nós, porque acima de oxigênio nós estamos carentes. O mundo está carente da presença do Senhor, que é o oxigênio que pode nos dar a vida eterna. Vem, ó Pai, e nos abençoa com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Então que Deus te abençoe, que o Senhor continue te fortalecendo, te capacitando e te enchendo com a presença dEle, para que você seja bênção nessa terra e por onde você for. Amém? Muito obrigado pela atenção. Então que Deus abençoe. Até logo. Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.